Deus está aqui, nós nos rendemos a Ele, adoramos o Seu nome, vamos ouvir a voz dEle. De maneira especial hoje, há uma grande alegria, como sempre temos diante de o momento de culto ao Senhor, mas hoje nós temos mais gratidão. Hoje, o próximo domingo e talvez domingos à frente, nós estaremos recebendo pessoas que estão se tornando membros da nossa igreja. Pessoas que vêm de conversão, ouvindo o evangelho através da instrumentalidade aqui da igreja. Pessoas que já foram convertidas em outras igrejas e aprove ao Senhor colocá-las neste rebanho desta igreja local. E todas elas passam por discipulado. E depois a nossa classe de novos membros, que chamamos tradicionalmente de catecúmenos. E essas pessoas, no momento oportuno, serão recebidas por pública profissão de fé e batismo, e aqueles que foram batizados na infância apenas por pública profissão de fé. Essa mensagem, em primeiro lugar, é para eles. Mas em segundo lugar, é para todos que estão aqui. Então eu vou pedir mesmo a grande atenção destes que estarão hoje oficialmente se tornando membros. E a você que já o é, membro dessa igreja, ou querido visitante cristão salvo em Cristo Jesus, eu quero pedir que seja reavivado no seu coração hoje o chamado para seguir a Cristo. Nós estamos nesse mês de novembro numa série nos cultos vespertinos chamado Você é Aquilo que Adora. E gostaria de ver na palavra de Deus dois textos em Lucas. O primeiro deles, no Evangelho de Lucas, se encontra no capítulo 9. E o segundo também em Lucas estará no capítulo 14. E são textos que nós já recebemos de outras formas, em outros momentos, o ensino dele. Mas esse momento se torna sem igual para relembrarmos Lucas 9, a partir do verso 23. Diz assim a Escritura Sagrada, de 23 a 26. Dizia a todos o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vá comigo agora, por favor, em Lucas 14, a partir do versículo 25, de 25 a 33. Lucas, capítulo 14, 25 a 33, também diz a Escritura: de novo, grandes multidões o acompanhavam, a Jesus, é claro. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Os irmãos podem ler o verso 27? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Leiam 33, por favor. Ó Santo Espírito, ilumina a nós todos. Dá-nos a clareza da Tua palavra, atenção redobrada, que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti, ó Cristo bendito, em nome de Jesus, em Teu nome poderoso, clamamos. Amém. Você é aquilo que adora. Nós temos visto isso, não é verdade? Ao longo dos cultos da noite do mês de novembro. E com esses dois textos conhecidos, que talvez você queira saber onde está a ligação, eu vou lhe ajudar já com o tema. Só existe uma pessoa para amar e adorar. Só existe uma pessoa para você amar e adorar. Então acompanhe comigo essa introdução. Meus queridos, as seguintes afirmações que eu vou mencionar agora, elas são corretíssimas. Você realmente se torna aquilo que adora. Aquilo que mais você ama vai guiar todas as suas decisões em sua vida. Não tenha dúvida disso. Quer você admita ou não, todo ser humano é movido por suas paixões. Ou melhor dizendo, todas as pessoas são motivadas por aquilo que adora e ama. Não existe ninguém isento disso, nenhum ser humano. Ninguém, como nós costumamos dizer, apenas existe. A não ser alguém que está, infelizmente, num estágio terminal, vegetando, e ligados em aparelhos médicos em algum hospital, onde, na verdade, o corpo funciona, mas a verdadeira vida não está mais lá. Que situação triste. Esse não tem mais motivações. A gente chama de morte cerebral. Alguns dizem ele está vivo por aparelhos, mas eu não quero me referir a isso. Eu estou me referindo a um ser humano normal, vivo. Todas as pessoas, eu repito, são motivadas, como eu e vocês, por aquilo que amamos muito, aquilo que adoramos. Nossas motivações brotam e nos dirigem a fazer o que fazemos, a querer o que queremos por causa dessas coisas. Muito bem. Nunca ficará fora de moda a frase conhecida do livro Falsos Deuses, do pastor Timothy Keller. Foi pastor presbiteriano, lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Ele escreveu assim: cada cultura é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem os seus sacerdotes, os seus totens, os seus rituais. Cada uma possui os seus santuários, podendo ser prédios comerciais, spas, academias de ginástica, estúdios de televisão, estádios, onde os sacrifícios são feitos para procurar as bênçãos de boa vida e escapar de qualquer desastre. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, da conquista, se não as mesmas coisas que têm assumido proporções míticas nas nossas vidas individuais hoje em nossa sociedade? Nós podemos não mais nos ajoelhar fisicamente perante a estátua de uma deusa do passado como Afrodite, mas muitas pessoas hoje estão caminhando para a depressão e disfunções alimentares por conta de uma obsessiva compulsão a respeito da sua imagem, a imagem do seu corpo. Nós podemos não estar queimando incenso para Artemis, mas quando dinheiro
e carreira chegam a proporções cósmicas, nós criamos um verdadeiro sacrifício de crianças quando negligenciamos família, a comunidade, para alcançar um lugar mais alto nos negócios, para ganhar mais riquezas, mais prestígio. Timothy Keller apenas olhou a nossa sociedade, porque aquilo que adoramos comanda a nossa vida e vamos nos tornar isso. Ídolos não são apenas estátuas de pedra. Eles são pensamentos, irmãos. São desejos nossos, anseios, expectativas. E nós passamos a cultuá-los no lugar do verdadeiro Deus, que você leu em Lucas 9, em Lucas 14. Os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos ser as nossas reais necessidades. Serão projetados agora 3 textos, você não precisa abrir, anote, espero que você anote para ler depois. Veja no passado, Deus levantou um profeta Ezequiel. No capítulo 14, verso 3, olha o que o texto nos diz. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, quer dizer, um tropeço que vai levá-los a pecar, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem, que eles questionem a mim? A origem até da idolatria passada do povo de Israel no Antigo Testamento não era ser seduzido às religiosidades dos povos ao redor. Dentro de nós, dentro de todo ser humano, há uma verdadeira fábrica de ídolos. Veja o texto do Salmo 115, reverendo Laércio, no último domingo pregou esse texto. Só quero ver os versos 4 a 8. Será que os irmãos podem ler a projeção a uma só voz? De 4 a 8, Salmo 115. O que diz o texto? Tornem-se semelhante a eles os que o fazem. E quantos neles? Isso mesmo. Nós nos tornaremos o que adoramos. Semelhante a quem adora um ídolo que não faz o que Deus faz. É por isso que em 1 João 5,21, fechando praticamente aquela primeira maravilhosa carta, João dá uma ordem. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é muito sério, amados. Que ídolos são esses que nós não vemos? O coração do homem toma coisas boas, preste atenção nisso mais um pouco. Toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, posses materiais e até família, cônjuges, filhos, e transforma essas coisas boas em seus bens principais e mais importantes do que tudo. Mas pastor, essas coisas não são benéficas, não são bênçãos, são até o ponto que não se torna o seu Deus, o seu guia, a sua única motivação. O nosso coração toma essas coisas e as torna divinas, como se fossem o centro das nossas vidas, porque nós achamos que com elas e por causa delas, nós podemos dar significado, dar proteção, segurança, satisfação, se tivermos essas coisas, se alcançarmos essas coisas. É por isso que um ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Pense em algo que é importante na sua vida. E principalmente aqueles que hoje querem se tornar membros da igreja. Pensou em algo muito importante para você? Coisas aqui da sua vida. Se você perder esta coisa, se for arrancado de você isso, você conseguiria viver?
Um ídolo é aquilo que a gente precisa ter. E assim ele nos leva até a quebrar regras que honrávamos, ferir os outros e até nós mesmos para conseguir aquilo. Ídolos são vícios espirituais que nos levam a um mal terrível. Agora sim vem a pergunta, a ponte para nos levar a Lucas 9 e a Lucas capítulo 14. Como você é liberto disso? Não, eu não tenho esse problema. Sim, você tem. Eu tenho. E todo ser humano, desde que nasce. E ele só vai se desenvolvendo mais na capacidade de criar esses ídolos. Essas motivações que não podem ser perdidas ou arrancadas. Só que elas te afastam de Deus. Só que elas impedem você de viver a vida que o Senhor maravilhosamente projetou. Então, como você é liberto disso? Só existe uma pessoa para você amar. Uma pessoa para você adorar. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 9, 23. Você percebeu que tanto em Lucas 9 como em Lucas 14, quantas pessoas estavam junto com Jesus? Multidões, pessoas em grande número. Não foi só para aquele minúsculo colégio apostólico dos 12, onde um negou e o outro traiu e o restante, no final de tudo, abandonou Jesus. Não! Para todas as pessoas que ouviram Jesus, que seguiam Jesus, que se diziam seus discípulos. Isso me chama muito a atenção e eu quero que chame sua atenção. Eu me digo discípulo de Cristo hoje. Eu falo para as pessoas, Jesus me salvou. E você? Vamos supor que você também crê assim. Vamos supor que aquele grupo de pessoas, que um grupo vai ficar aqui, outro grupo vai ficar acolá. E eles estão vindo e elas estão vindo aqui, essas pessoas, dizendo, eu fui salvo em Cristo. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. Pois bem, o Senhor Jesus está dizendo para elas, e o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim, está dizendo a todos, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que uma pessoa deve fazer para que seja considerada um verdadeiro discípulo? Se ela quiser vir após Jesus, diz Cristo, vir após mim, então, em primeiro lugar, se negue. Amados, eu não sei como você nessa noite está encarando esse texto sagrado, mas eu confesso a você que eu temo e tremo o que o Senhor Jesus falou aqui. Eu repito, Ele não falou no secreto, para algum discípulo em especial. Ele não reuniu apenas os 12, Ele falou a todos. Se você comparar Lucas 9, 23 com Lucas 14, 25, as grandes multidões de Lucas 14, ou a todos que Ele falou aqui em Lucas 9, não há restrição de pessoas. Para todos que se achegam a Cristo, todos que Cristo encontrou, Ele mencionou isso. E o texto registra exatamente isso. Eu quero segui-lo, primeira coisa, eu devo me negar. Isto é, de uma vez por todas, eu dizer não ao velho eu. O eu como se acha separado da graça redentora, aquele eu egoísta que comandava a vida perdida, eu digo não mais a ele. É uma pessoa que se nega renunciando toda a confiança no que ela mesma é por natureza e começa a depender para a salvação tão somente em Deus. Tão somente em Deus. É a pessoa que afasta-se decepcionada, não só com os pensamentos e hábitos que são claramente pecaminosos, mas inclusive com a confiança nas ideias religiosas humanas. Negue-se a si mesmo, é a primeira coisa. Segunda coisa, nesse verso 23, deve tomar a cruz.
Você não precisa conhecer exegese ou os detalhes do grego para compreender a boa tradução no português. Tomar a cruz, não apenas para aqueles que ficou muito claro na época o que ouviram, mas para nós crentes de todas as épocas, qualquer pessoa, a figura é de um homem condenado, que se vê forçado a tomar e carregar a sua própria cruz para o lugar da sua execução. Agora, não obstante isso, o que o convicto faz sobre coação, o discípulo de Cristo faz voluntariamente. O meu eu tem que morrer. Se eu me seguir, eu irei para o inferno. Agora, se eu seguir a Cristo, porque se Cristo me salvou, eu vou segui-lo. Custe o que custar. Então sim, o resultado final é salvação. Eu quero carregar essa cruz. Ele aceita voluntariamente, decididamente, a dor, a vergonha, a perseguição, que realmente, de maneira pessoal, vem em sua mente e para de fato ser sua. Note bem, sua, não de outra pessoa. Sua em decorrência da sua lealdade a Cristo, em decorrência da causa de Cristo. Talvez pareça que eu estou falando só daquela época. Não, queridos, esse é o cristianismo real e verdadeiro. Parece que eu estou citando coisas espiritualmente perfeitas, pregadas para pessoas como eu e vocês, notoriamente limitadas. Não, nós estamos falando do fruto maravilhoso da conversão. Lucas ainda mantém a insistência de que o Senhor Jesus, ele está falando de que o ato de tomar a cruz deve ser uma tarefa diária. Veja de novo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz. Lucas, diferente de Mateus, deixou isso claro. Dia a dia. Não há momentos, não há quando você estiver bem, não há quando você tiver folga em sua vida. É uma tarefa diária tomar a cruz. E por fim, o verso 23 diz assim: deve começar a seguir, deve continuar seguindo Jesus. Por isso que ele termina dizendo: e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus significa o seguinte: o mestre aqui ordena que você confie nele, só nele, caminhar nos passos dele, obedecer os mandamentos dele e em gratidão pela salvação, louvá-lo, porque ele te deu essa graça. É assim que um discípulo vive. Resumindo, sabe como você pode traduzir melhor o verso 23? Parafraseando em português seria o seguinte: Jesus falou: se alguém deseja ser considerado meu adepto, então de uma vez por todas deve dizer adeus ao seu ego, decididamente aceitar a dor, a vergonha, a perseguição, por amor de mim e de minha causa, dia após dia. E então deve continuar me seguindo como meu discípulo, deve sujeitar-se à minha disciplina. Você pensa assim quando você está querendo seguir a Cristo? No passado, o bispo anglicano de Liverpool, pastor J.C. Riley, lá no século XIX, ele escreveu o seguinte: certamente um cristão deveria estar disposto a desistir de qualquer coisa que se interponha entre ele e o céu. Do que você já desistiu para continuar fiel a Deus? Você já desistiu do seu ego? O seu orgulho, você já empurra para o lado? A sua língua, que talvez fale mal dos outros, você já clamou ao Senhor: amarra essa língua, porque ela pode me separar do caminho celestial. J.C. Riley estava dizendo exatamente isso, e ele continua: uma religião que não custa nada, não vale nada. Quanto custa você vir à igreja? Quanto custa você ler a Bíblia e orar todos os dias?
Quanto custa? Você que vai professar a fé hoje, todos os olhos te verão aqui. Olha ao seu redor. A igreja está cheia. Que bênção, temos muitas testemunhas. E você vai vir aqui. E há pessoas que ainda vão batizar os seus filhos, dizendo assim: Jesus é o meu Senhor. Você está disposto a muitas vezes ir contra a posição dos seus familiares? Ou pior de tudo, do mundo inteiro? Porque uma religião que não custa nada, não vale nada. Um cristianismo barato, sem cruz, irá se provar no final um cristianismo inútil, sem uma coroa, que é aquilo que o Senhor Jesus promete ao seu povo. Você prestou atenção apenas nesse verso 23? Os 3 atos aqui em conjunto indicam a verdadeira conversão, seguida por uma santificação por toda a vida. Isso mesmo, você achou que era com suas forças. Você já estava desanimando, né? Eu estou descobrindo que todas as vezes que eu desanimei na minha vida, lendo esse texto, e muitos dos crentes que eu já me envolvi, irmãos de verdade, irmãs sinceras, e eles se frustraram na caminhada cristã, é porque eles estavam olhando para as suas forças. Esse resumo que o Senhor Jesus fala no verso 23, ele está falando do fruto claro, do produto real, da salvação, da conversão que ele dá. E a partir daquele momento o processo de santificação vai. Verdadeiros crentes enfrentarão isso. Mas e o restante dos versos 24 a 26 que lemos? Irmãos, esses 3 versos restantes são a explicação. Por que negar-se a si mesmo e seguir a Cristo? É simples. Expressos de uma forma completa. O sentido de 24 a 26 seria mais ou menos assim. Verso 24. Já que você tem que, para ser discípulo, negar a si mesmo, dia a dia tomar a cruz e siga-me. Então verso 24. Que ninguém se recuse a isso. Verso 25. Que não siga a direção errada. Verso 26. Portanto, que não se recuse. E o texto está aí claro para você. Jesus falou a afirmação, o ensino, e demonstrou por que devemos, o seu povo, viver assim. Você percebeu? Só existe uma única exclusividade na nossa vida, no nosso guiar, é Cristo Jesus. Não pode haver outros amores, outros desejos. Pegaremos isso tudo e colocaremos aos pés dele. A conversão faz isso. A verdadeira mudança de caráter só ocorre para pessoas que Cristo Jesus salvou. É por isso que só tem uma explicação para pecadores perdidos nos seus delitos e pecados virem até a vida em Cristo Jesus. É porque o Senhor os elegeu. É porque o Senhor os predestinou antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia é clara. Todos nós nascemos já mortos em delitos e pecados. Não é uma contradição, é uma verdade bíblica. Nascemos mortos em nossos pecados. E um morto físico não pode fazer nada, um morto espiritual também não. Mas a graça vem pela proclamação do Evangelho e a pessoa é salva, é convertida. Aliás, no nosso português, que muitas vezes não nos ajuda, nós falamos, essa pessoa se converteu. Não, ninguém se converte. Você é convertido, biblicamente falando. Para viver assim, precisa de uma obra sobrenatural. E essa obra sobrenatural é a redenção em Cristo Jesus. Mas eu queria que você compreendesse que, além de Lucas 9 mostrar que é só Cristo Jesus, a adoração e o amor a Ele, que vai fazer com que você desista de qualquer ídolo, até do ídolo da sua religiosidade. Ah, eu já creio desse jeito, eu não quero repensar. Cuidado. Com amor, carinho e temor eu lhe digo, cuidado. Ouça a voz do Senhor na maravilhosa escritura que Ele tem preservado ao longo dos séculos para chegar até você e até a mim. Por isso, vá comigo de volta a Lucas 14 agora, por gentileza. Versículos 25 a 33.
Parece até o mesmo texto. Não, não, momentos diferentes. Mas o Senhor Jesus, talvez agora com mais intensidade, ele fala do que significa o discipulado ou o custo do discipulado. Amados, eu relutei um pouco se eu pregaria realmente antes ou depois destes irmãos se tornarem membros. Mas por causa do meu temor ao Senhor, e porque eu, reverendo Laércio, o conselho dessa igreja e todos os que já são membros, vão servir de testemunha e de guias a estes que se tornarão membros, o temor de querer fazer mais uma vez a coisa correta, faz com que nós leiamos esse texto. No reino de Deus não há adesão de baciada. Já ouviu a expressão bem no português? De baciada, em grande quantidade. Não existe isso. Existe conversão individual. Tratamento da palavra, da proclamação do evangelho, vida a vida. A sua vida é importante. Eu como pastor, reverendo Laércio, os presbíteros, nós os oficiais de forma especial, nós temos uma grande responsabilidade com a sua vida. E a gente não pode simplesmente, movido por qualquer desejo do coração, ou o que o mundo pensa, ou o que os outros anseiam, simplesmente não parar e avaliar. É temerário isso. Então, a nossa temeridade vem de compreendermos essas palavras do Senhor. Lucas 14. Veja o verso de número 25, eu vou pedir para que vocês leiam, por favor. Verso 25. Não esqueça, ele falou isso para todo mundo. Então inclui cada um de nós hoje, no ano de 2024, no século 21. É para nós, Jesus não temeu nada. Quando eu preguei isso há muitos anos atrás para um acampamento num grupo de jovens lá de Santo André, eu disse para eles, olha, o Instagram de Jesus estava bombando. Na época o Facebook era mais forte. O Facebook de Jesus tinha trilhões de seguidores. O canal do YouTube de Cristo era repleto. Você sabe muito bem o que os youtubers fazem para continuar ganhando dinheiro e fazer com que seguidores venham. Ele vai falar o que o povo quer ouvir, certo? A gente ainda costuma dizer, olha, faça isso que vai dar ibope, quer dizer, vai subir o seu índice de atenção. As redes de televisão sempre foram perseguidoras disso, de um maior ibope, aquele horário principal em televisão, agora em internet, que bomba de pessoas assistindo, vendo, não é? Aliás, é isso que faz as propagandas, os produtos irem lá para vender o seu produto, para pagarem a propaganda e assim poderem vincular o que eles querem vender. Horário nobre, lembra, isso é bem brasileiro. O Senhor Jesus, usando uma linguagem popular, estava bombando aqui. Seja sincero. Quando você tem uma alta popularidade, qual é a coisa que você não deve fazer? Você não pode ser não popular. Você não pode abrir sua boca e perder as pessoas que te seguem. Você fica escravo de um outro ídolo. O ídolo da opinião das pessoas. Louvado seja o Cristo bendito. Ele realmente não tinha esse problema. Você leu. Multidão já é muita coisa. A expressão em português, grandes multidões, é porque tinha muita gente seguindo Jesus. Você acha que o medo dos fariseus, o terror, num certo sentido, do Império Romano, ali da Palestina, quando ouviam falar do milagreiro nazareno, eles tinham receio por causa de quê? Eu sei que você vai ficar pasmado, mas não era por causa de Jesus, mas por causa da movimentação das pessoas. Faz o exercício de novo, olha ao seu redor. Você está vendo hoje uma igreja repleta. Você ouviu o louvor no hino, no cântico?
Gente, ficou muito lindo, porque nós tínhamos muitas vozes, um gigantesco coral. Agora, e se fosse aqui um culto de quarta-feira? Já veio de quarta-feira aqui? Venha. Venha em nome de Jesus. Ninguém vem. Muito pouco, 6, 10. Quando tem 15, a gente não solta fogos de artifício, mas dá vontade. Aí vamos cantar 15 pessoas. É um conjunto? Não, é a igreja. Nós somos movidos pelo ídolo popularidade. Nós queremos grandes e gigantescas igrejas. Nós queremos não perder ninguém. E aí a idolatria de eu preciso falar, agir e decidir na forma que não magoe, que não afaste quem? As pessoas. O nosso mestre não fez isso. Você está lendo aí na Escritura. Não estou inventando. A igreja presbiteriana que está com a sua teologia reformada, criando outra coisa. Veja de novo, quantas multidões? Grandes. E Jesus para. Estavam indo com Jesus. Aí eles eram discípulos, eles estavam seguindo. Eu acho que eles estavam naquela pregação do Lucas 9. E eles continuaram. Eu acho que eles precisavam de mais explicação. Por isso Jesus vem, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece. Aborrecer, você já decorou no grego, aborrecer. Não é a tradução de Mateus 10 no português, amar menos. Aborrecer aqui é a palavra grega odiar. Ou não há nenhum outro amor em primeiro lugar, se não amar a Cristo. Eu vou repetir. Não há nenhum outro amor em primeiríssimo lugar, se não amar a Cristo. Então, Jesus está dizendo, se alguém vem a mim e não ama mais a mim, e portanto não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Do mesmo modo que sem distinção, o Senhor falou isso no verso 25, no verso 26 ele está dizendo, você tem que amar mais a mim do que a sua família e do que a sua própria vida para ser meu discípulo. Esse é o custo, esse é o preço. O preço não é que é muito legal fazer parte de uma mega igreja. A nossa igreja não é. Tem um grupo considerável, não é 2.000, deve ser fantástico ir para uma igreja com 3.000 membros. Jesus, tem que orar pelos pastores, né? Como é que pastoreia? Tinha que ser, sei lá, uns 200 pastores. Reverendo Laércio, há umas semanas atrás, me relembrou uma estatística que é real. E eu creio que é uma estatística presbiteriana. Um pastor presbiteriano é bom, ele consegue fazer um ministério completo até 100, forçando um pouco, 150 pessoas, um pastor. Bom, se você tem 300 pessoas, se você tem 450 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, eu já fiquei muito entristecido e envergonhado. Quando algumas dessas pessoas que hoje vão professar a fé, falaram para mim, eu vi algo maravilhoso aqui na igreja. Aí eu, louvado o nome do Senhor, o quê? Vocês se preocupam e visitam a gente. Mas isso não é normal? Aí falaram que hoje no evangelicalismo não é bem assim. Se você entrar e sair, ninguém vai se importar. É por isso que quem teme o que significa seguir a Cristo, amá-lo em primeiro lugar, a gente fica preocupadíssimo quando você não está. E quando você se sente, você está perturbando a minha vida, é porque a Bíblia mandou cuidar uns dos outros. Por isso você foi salvo, esse mundo é mau. O Senhor Jesus está dizendo, quando sua família, quando seus irmãos, irmãs, esposa, filhos e a sua própria vida se coloca num amor maior por mim, você não pode ser meu discípulo. Aliás, você só vai conseguir amar as pessoas, sua família, da maneira correta, se você amar em primeiro lugar a Cristo. Por quê? Por quê?
para que eles não sejam ídolos para você, ou a sua própria vida um ídolo que você vai perseguir para satisfazer os desejos. Você ama ao Senhor, ouve a voz do Senhor, seus mandamentos, e aprenderá no poder do Espírito Santo como agir. Um marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, os pais em relação aos filhos e vice-versa, o relacionamento entre os irmãos, o relacionamento com o mundo, o relacionamento com o meu coração desesperadamente corrupto, que só Deus conhece. Se eu amar, em primeiro lugar, mais ao Senhor. Veja o verso 27, leiam por favor. De novo apareceu cruz. A mesma ideia lá em Lucas 9. Então, tomar a cruz é matar o eu. Eu tenho que morrer. Senão eu não posso ser discípulo. Eu sei que é muito triste quando você descobre que as suas vontades prevalecem. E que muitas vezes isso prejudica até a sua caminhada cristã. Eu sei porque eu já vi isso em minha vida, em muitos momentos. Mas é nessa hora, ouvindo o Senhor Jesus, que você e eu podemos clamar: Senhor, liquida minha vontade de fazer o que eu quero, para eu confiar que tudo o que tu queres é melhor. Arranca de mim essa questão de que tem que ser o que eu quero, para que fique no lugar, seja feita a tua vontade. Sabe por quê que, e eu vou usar a palavra certa, você e eu devemos repetir a oração de Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora presta atenção. Venha o teu reino, teu governo sobre nós. Seja feita a tua vontade sobre nós. Porque a nossa vontade é enganosa, ainda corrompida com remanescente de pecado, precisando sempre passarmos pelo arrependimento, tratamento, processo de santificação. Devemos clamar para que o Cristo bendito nos agarre e agarrarmos a Ele. O nosso dia a dia é tomar a cruz e segui-lo. Mas aí ele vai falar nos versos 22 a 32, duas parábolas. Isso mesmo. As duas parábolas, aqui ele vai falar de calcular bem o custo de ser discípulo. E o custo, em resumo, é para você negar a si mesmo. Qualquer coisa, meus irmãos, que vale a pena na vida tem um custo. Nós sabemos disso. Há sempre um sacrifício pessoal, uma necessidade para ganhar algo valioso. E isso, seja ter sucesso no trabalho, você desfrutar de um bom casamento, avançar nos esportes, ou se destacar com algum instrumento musical. Você precisa se esforçar, você vai ver um custo. Onde quer que haja o ganho de algo significativo, ali haverá sacrifício. E meus queridos, em nenhum lugar, isso é mais verdadeiro do que na questão de seguir ao Senhor Jesus. A salvação nos é oferecida como um dom gratuito, é verdade. Mas recebê-la sempre envolve um preço alto. Não há exceções a essa verdade. O sacrifício exigido pela nossa fé em Cristo será diferente de uma pessoa para outra, é verdade isso. O preço a ser pago por seguir a Cristo é mais alto para alguns do que para outros. Nós nascemos em famílias diferentes, em diferentes lugares, em diferentes épocas. Mas sempre haverá um preço a pagar para vir atrás do Senhor Jesus. Portanto, queridos, aqueles na multidão que estavam lá, nós que estamos aqui, nós devemos contar o custo de seguir a Jesus antes de assumirmos esse compromisso com Ele. Se não, amados, se não, essas pessoas como nós, poderíamos tomar uma decisão superficial,
que iria se mostrar falsa. Pensa, eu creio em Cristo, eu estou caminhando numa igreja, mas é tão superficial, eu não calculei o custo. Quando chegar o dia da sua morte ou o dia do juízo, vamos pensar no dia do juízo, e de repente o mestre vai olhar e falar assim: eu não conheço você. Você continua no seu pecado, aparte-se de mim. Como ele diz em Mateus 7, de 21 a 23. Já pensou? Uma vida inteira achando que está se dedicando a Cristo, porém não calculou o custo. É por isso que Jesus conta duas parábolas. A do construtor de uma torre, um pedreiro, um projetista, um engenheiro, um arquiteto, talvez, e um rei indo para uma guerra com um outro rei mais poderoso. O que ele está falando daquele que constrói a ponte? A torre. Ele está falando que um construtor sábio senta, calcula, será que essa quantidade de cimento, tijolos, concreto, etc., areia, eu vou conseguir chegar? Eu tenho esse dinheiro, aplico aqui, faço acolá. Isso é um sábio. E se ele, de repente, não conseguir? Agora, presta atenção, Jesus está usando isso para o discipulado. Por isso que quando você leu no texto, exatamente no verso 30, este homem começou a construir e não pode acabar, não são risinhos, que talvez você já tentou construir algumas coisas e não acabou, e as pessoas olham: rapaz, você precisa terminar isso aqui. Não, não é isso que Jesus está falando. Porque Jesus não está pensando só numa simples construção de uma parede, de uma casa ou da torre. Ele está falando do custo de segui-lo. Coisas precisam ser calculadas, porque o custo final é sacrifício. Eles não podem assumir nenhum compromisso real com ele se não entenderem que não devem vir numa onda, começar a jornada, achar muito legal, mas não conseguir terminar. Por quê? Porque a marca da sua redenção e salvação não estava clara. Eles foram com a vontade da massa. Ah, não tem problema, tem um monte de gente indo. Não é assim. Calcule, para você não abandonar esse projeto que tem como resultado não uma casa, não um prédio, não uma torre, mas a sua salvação em Cristo e através de Cristo. Mas aí vem a segunda parábola, e é interessante, não é? Verso 31, leiam por favor. Ou não se assenta primeiro Eu não sei se você percebeu que é um paralelo nos ensinos de Lucas 14 e de Lucas 9 nessa parte. Em Lucas 9, de 23 a 26, o Senhor Jesus, ele parou, aqui até o momento que lemos, ele parou no verso 26, dizendo em Lucas 9, 26, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quando que ele vai voltar? Ele é o Rei da glória. Quando ele vier executar juízo e justiça, quando ele vier prestar contas, quando ele vier de novo tomar posse do que é dele. Ele é o Rei. Agora vá de novo para Lucas 14. Só que aqui, a mesma coisa, o Senhor Jesus não falou tão claramente, mas em forma de parábola. Ele é esse Rei. E aí, você tem condição de enfrentar a vinda do grande Rei do universo? Você tem exército para dizer, pode vir. Não, o senhor não tem poder de me mandar para o inferno, coisa alguma. Você tem condição disso? Tanto é que no verso 32 de Lucas 14, Jesus diz, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Ele está dizendo assim, você, se não pagar o custo, perderá tudo.
E se você entrar para pagar o custo, você vai se encontrar comigo de qualquer forma. Ele é esse rei. Temos condição de pedir para ele, por favor, paz. Venha com amor. Para quem que ele vai demonstrar amor, compaixão? Para aqueles que são discípulos. Para aqueles que entenderam o preço. Você compreende que você não tem que ter nenhuma outra adoração para se tornar filho desse Deus? Que a conversão começa dizendo, você é um pecador, mas Cristo Jesus tem o poder de perdoar e pagar o preço de todo o seu pecado, que você estava morto por causa desse pecado, e Ele, através da obra do Espírito, na proclamação da palavra, te dá vida, e te ressuscita, é a primeira ressurreição, que Apocalipse fala, a conversão, para então, no dia final, você receber a segunda ressurreição, para a vida eterna. O que você está disposto a perder? Porque quando ele termina no verso 33 de Lucas 14, vamos ler esse último versículo a fim de terminarmos. A uma só voz, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto custa ser um discípulo de Cristo? Vai custar segurar em sua justiça própria, você vai perdê-la. Vai custar-lhe acalentar o seu pecado. Você seguir a Cristo vai custar o controle da sua vida, vai custar você parar de buscar o mundo, vai custar você desistir das suas próprias visões e desejos da vida. Você deve reconhecer que você não é mais desse mundo, que você deve contar o custo de renunciar aos seus próprios planos e desejos pessoais, ou desejos da sua família, ou desejos de pessoas que dizem que te ama. Nada em sua vida estará fora do compromisso com o Senhor Jesus. Você deve pensar cuidadosamente sobre o que esse compromisso requer. E nós vamos fazer aqui com pessoas ao vivo, mas eu gostaria que a palavra, em nome de Cristo, estivesse falando além de mim com você. Você que diz, eu sou cristão, sonde seu coração. Em nome de Jesus, nessa noite, eu imploro, sonde o seu coração. Por quê? Porque quando você segue a Cristo, tem mais ganhos do que perda. Depois de falar da advertência, deixa eu lembrar você de que o que você ganha é muito mais além do que as perdas quando você abandona coisas para seguir a Jesus. Você desiste da sua culpa e recebe de Deus graça. Você troca a sua miséria por sua misericórdia. Você substitui o perecer no pecado por seu perdão de pecado. Você sacrifica os aplausos das pessoas pela aprovação de Deus. Você não sabe aonde o Senhor Jesus poderá te levar. Nem você conhece as coisas específicas que Ele vai exigir de você. Mas você sabe, isso você pode com certeza saber, que você está seguindo e pode confiar nele através de cada circunstância, boa ou ruim. Você pode ter plena confiança no Senhor, segui-lo, não importa onde, não importa o que, não importa com quem. Se você entregar a sua vida a Cristo, ganhará muito mais em comparação com aquilo que você desistiu. Você perderá sua velha vida, mas ganhará uma nova e abundante vida. Você perderá esse mundo, mas ganhará um mundo melhor na eternidade. Você perderá os prazeres passageiros do pecado aqui, mas ganhará melhores alegrias em Cristo. Sabe, queridos, os aspectos positivos superam em muitos negativos. Esse gracioso convite para seguir a Cristo é estendido a você. Mas antes de você responder, calcule o custo.
Estamos dispostos em agradar somente o Senhor e não mais a nós e ao mundo? Se sim, fechemos nossos olhos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Não nos deixe, Senhor, sem compreender que os ídolos falsos que erguemos e construímos no nosso coração, eles não podem continuar reinando, porque só o Senhor é Deus. Faz isso conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém.